Bem-vindos ao canal do Frederico Ciongoli. Astrologia Sistêmica e Constelação Familiar. Agendamento de consulta aí na descrição do vídeo, pessoal. Bom, assunto de hoje, o eclipse solar do dia 2 de outubro de 2024. Sim, pessoal, esse eclipse vai expor novamente as feridas da humanidade, tá? É um eclipse que vai cair a 10 graus de Libra, então ele vai ter um efeito, antes de mais nada, agora a partir de outubro, muito forte. Já final de setembro já começa a fazer efeito. Então é final de setembro até final de janeiro, é o que a gente vai analisar. Esse é o período mais intenso do eclipse, onde ele tem um efeito muito intenso. E essa questão que ele vai expor as feridas, que depois eu vou falar melhor tecnicamente, isso já vai mostrar, vai se materializar no mundo. Primeiro, do lado positivo, avanços na diplomacia, porque Libra é o signo da diplomacia, né? Então, avanços diplomáticos internacionais muito importantes, mas também a gente vai viver a polaridade, os dois lados da moeda. No mesmo tempo que a gente vai ter avanço, a gente vai ter muita discórdia diplomática, muitos conflitos, e também o conflito global na humanidade aumenta nesse período, tá, pessoal? Isso é muito claro, principalmente outubro até início de novembro, tá? É um período bem tenso, e depois bem finalzinho de dezembro, onde tem um eclipse ali, uma lunação de Capricórnio que ativa o ponto do eclipse. Então ali finalzinho de dezembro e janeiro inteiro também um outro período bem importante aí para a humanidade. Mas hoje nesse vídeo, pessoal, eu vou focar bastante, exclusivamente, para falar a verdade, e nas eleições dos Estados Unidos e na guerra de Israel. Por que eu vou focar nisso? Já vou avisando, vídeo sobre o Brasil, análise sobre o Brasil, eu vou postar um pouquinho mais para frente, em outubro, exatamente ali no eclipse. Mas por que eu quero focar nos Estados Unidos e em Israel? Porque eu comecei, o ano passado, eu postei um vídeo 12 horas antes da invasão do Hamas em Israel. 12 horas antes, está postado aí, está no link do vídeo aí também. Assistam. 12 horas antes eu postei um vídeo dizendo que a humanidade também, o eclipse ia expor uma ferida da humanidade, que provavelmente a humanidade poderia, ao invés de olhar para essa ferida, trabalhar essa ferida e ir diretamente para uma vingança, né? Foi o que aconteceu, né? A invasão de Hamas em Israel. E logo, na mesma noite, eu sonhei com Trump, um sonho que eu postei também, em outubro de 2023, o vídeo está também aí no link, pessoal, é importante você assistir para entender o que eu estou falando. Um vídeo o sonho que eu tive com Trump, que acabou sendo profético, eu vou colocar ele aqui novamente, o sonho, para fazer sentido. Eu sonhei que o Trump estava subindo numa ponte, e no momento que ele estava atravessando a ponte, ele ficou ansioso, escorregou, caiu e aparentemente ele morreu. Tá? E eu postei isso, tá lá, tá aí. E em julho agora de 2024, esse sonho se materializou, se revelou quase na íntegra, né? Sendo mais preciso, ele se revelou na íntegra. Por quê? Vamos fazer uma analogia aqui. O sonho mostrava ele subindo numa ponte. O que aconteceu na realidade, ele subindo no palanque. O sonho mostra que ele cai, né? E depois do tiro que quase matou o Trump, ele caiu no chão, né? Então você vê que foi exatamente, o sonho se materializou de uma forma impressionante. Só que, por que eu estou, então, focando ainda nisso dos Estados Unidos e Israel? Porque a relação aí ficou muito evidente, principalmente por causa desse eclipse agora de outubro. O que mostra? Mostra que aquele sonho, na verdade, aquela queda do Trump, que parecia a morte, que quase ele morreu mesmo, né? Ele caiu no chão, baleado no ouvido, mostra que ainda não acabou esse karma ainda entre Israel e Estados Unidos. O karma no sentido, não só no sentido ruim, mas no sentido de alguma coisa que eles têm que fazer ainda não terminou. Israel e Estados Unidos ainda precisam cumprir algo. E pela análise que eu estou fazendo desse eclipse,
Benjamin Netanyahu e Trump têm esse karma, essa coisa para se resolver, que ainda vai levar um tempo. Por isso que eu já deixo aqui registrado que existe uma tendência muito grande do Trump ganhar. Por quê? Porque a divina providência ainda precisa dos dois para realizar, é o mistério da vida. O que exatamente? Não sei, né? É o mistério da vida. Mas tudo indica que eles precisam ainda caminhar, eles precisam resolver muita coisa, lembrando que quando o Trump era presidente, ele fez uma transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Isso é muito simbólico, isso é muito importante. Claro, tem interesses políticos, blá, 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 mas no nível espiritual, isso é muito importante, que eu não vou tocar aqui, mas vou deixar um spoiler muito breve. Essa questão da relação, de eles serem aliados muito, né, eles têm a aliança deles é impressionante, né, dos Estados Unidos e de Israel. Essa aliança vem da questão dos irmãos gêmeos lá, né, de Isaac, né, que é Esaú e Jacó. Então, o cristianismo e o judaísmo aí também, no pano de fundo, tem um plano de reconciliação, que eu não vou entrar, mas eles dois ainda têm algo para vivenciar. Aí, por isso que o Trump em potencial ganha. Se o Trump não ganhar, então isso continua de outra forma, não sei, né? Mas é muito claro que o Trump e Benjamin Netanyahu tem um destino a cumprir ainda, tá? E interessante, agora a gente pode mergulhar aqui nas questões mais técnicas do eclipse e vamos começar com as eleições dos Estados Unidos. Você vê que as eleições elas caem exatamente, né, esse mês final, que vai ser setembro, vai ser um mês muito importante para o Trump e para Kamala Harris. A Kamala Harris, eu olhei o mapa dela, é impressionante. A Kamala Harris tem um trio aqui, né? Trump, Kamala Harris e Benjamin Netanyahu. Por quê? Porque a Kamala Harris, o mapa dela está 27 graus de Libra, e do Benjamin Netanyahu também está quase ali 27, 28 de Libra. Tem uma compatibilidade muito impressionante. Mas o que eu quero trazer aqui da Kamala Harris é que a Kamala Harris, pessoal, esse setembro para ela vai ser muito pesado. Por quê? Eu vejo que aí foi através da astrologia, uma forma intuitiva e captação do campo morfogenético, do inconsciente coletivo. A Kamala Harris, o que eu percebo, ela carregou inconscientemente, no nível espiritual, uma barra muito pesada ali do Biden, tá? Isso no nível espiritual, e que essa carga que ela carrega é como se agora ela fosse ser expurgada em setembro. Então a Kamala Harris pode passar por alguns problemas, não é grave, de saúde, não é grave, mas é como se fosse um descarrego de tudo que ela carregou. Tem uma coisa, sabe, do sangrar, né? Sabe aquela coisa do sangrar para liberar? Então a Kamala Harris tem uma coisa do sangrar, né? Claro que isso pode ser simbólico, pessoal. Provavelmente é simbólico do limpar, sabe? Do sangrar. Então é muito denso para ela esse mês. Se ela não ficar com algum problema, ter algum problema de saúde, mesmo que seja pequeno, isso vai ficar no corpo dela, uma tensão muito grande. Mas o Trump, pelo que eu falei, a tendência é que ele ganhe as eleições para cumprir esse destino, pessoal. Tudo é um cumprimento, tudo tem um viés espiritual, tudo tem a divina providência por trás. A gente pensa que está comandando alguma coisa, a gente não está comandando nada. A divina providência permite e não permite. Então a divina providência, mesmo para você que está me escutando, acha que o Trump é um boçal, a divina providência de alguma forma ele precisa do Trump ainda para terminar algo para a humanidade, tá? Algo muito profundo que a gente não alcança. Aqui eu estou trazendo pequenos insights, tá? Então, a divina providência caminha para isso, tudo indica isso nessa questão. E já o Benjamin, o Trump, vamos ainda seguir aqui, mesmo que ele vença as eleições, também não dá para negar que para ele vai ser uma barra pesada, janeiro, fevereiro, março até abril. Então de janeiro até abril para o Trump vai ser bem pesado. Mesmo que ele esteja na presidência, o Saturno vai ficar em quadratura com a Lua, com o Sol dele, bem denso, tá?
mas ele precisa terminar isso, né? É interessante isso. Ele precisa, o Trump, terminar isso. Mesmo porque essa quadratura que ele vai viver de Saturno com o Sol dele, né, é uma quadratura minguante, é uma coisa que ele precisa finalizar. Não, minguante significa eu preciso finalizar, preciso terminar um ciclo. Então Trump entra aí na divina providência para terminar isso. Agora, dos Estados Unidos a gente vai, claro, a violência ainda continua ali presente nos Estados Unidos, tá? Agora, além das eleições, tem uma energia de violência nos Estados Unidos ainda muito, muito grande de setembro a janeiro, de uma forma geral, tá, pessoal? E, então agora indo para o Oriente, indo ali para o Benjamin Netanyahu. Para o Benjamin Netanyahu também bem denso esse setembro, até janeiro, né, para ele vai ser também bastante, eles aí já estão, as notícias estão aí, existe uma forte resistência contra ele, principalmente nessa questão da invasão do Hamas, né, esses protestos estão muito ligados à questão que ele dá prioridade para a eliminação do Hamas em vez de salvar os reféns, né? Então isso vai ficar ainda muito batendo, muito forte nele, ele vai encontrar poderosas resistências contra ele, vai ser um período bem difícil para o Benjamin Netanyahu, mas é aquilo que eles estão, né? Os dois, né? Eu vejo a imagem que eu vejo o Trump bem assim numa bolha, assim, tendo que cumprir algo, tá? Apesar de muito pesado, eles vão ter que cumprir algo. Como que isso vai se desenvolver nos seus detalhes? Isso é um mistério, como eu falo sempre, o mistério da vida. Agora, olha só que interessante esse eclipse, agora de uma forma um pouco técnica para quem gosta de astrologia. Eu acabei já falando o principal, mas aqui vem umas coisas também que eu possa ter esquecido. Olha esse eclipse de outubro, o que ele toca, né? Primeiro, ele é uma repetição do eclipse de... agora vamos falar um pouco, desculpa, eu esqueci da guerra, especificamente da guerra de Israel. O que acontece? Esse eclipse, apesar de 10 graus, ele toca de novo o eclipse que foi o gatilho da invasão do Hamas em Israel. Então, por si só, a gente vai ter um desenvolvimento muito importante aí na guerra de Israel e Hamas nesse período de outubro e janeiro. Importantíssimas decisões nessa guerra vão ser tomadas, tá? Irã também tá tudo aí, Jordânia, Irã, até a Jordânia, não sei porque eu tô falando da Jordânia, mas tá aí Jordânia, o Hezbollah, também ali o Líbano, claro, tudo isso muito denso ainda, mas com muita resolução importante, sabe? Passos importantíssimos, justamente porque vai tocar esse ponto, o mesmo ponto do eclipse que originou a guerra. Não só isso, Marte, pessoal, Marte, setembro até outubro, vai ter uma questão aí muito importante, viajando aí no signo de Câncer, vai tocar o ponto do eclipse. O Marte, ele toca também em oposição a Plutão. Outra coisa importante sobre Plutão, pessoal, setembro e outubro toca essa questão da última passagem de Plutão em Capricórnio. Ele ficou retrógrado, ele estava em Aquário, ele ficou retrógrado, e a gente sabe que na astrologia, quando o planeta ele se despede do signo, quando ele faz a sua última passagem, se despede, algo importantíssimo acontece na humanidade. Por isso que eu estou ressaltando as feridas, a violência, algo muito importante acontecendo, também justamente por essa questão do Plutão ficar em oposição a Marte, ficar em oposição a Plutão, trazendo algo muito importante para a humanidade. E de novo, o Marte em quadratura com Quiron, que é a ferida, né? Isso vai acontecer aí exatamente aí setembro, outubro, principalmente mais específico em outubro, exatamente naquele mês onde a sombra do eclipse vai estar evidente, né, no mundo. Então, aí acionando essa questão importante. E é isso, pessoal. A questão astrológica que eu queria ressaltar essa da última passagem de Plutão, o que torna isso muito importante. E para a gente finalizar aqui, aquela velha história, né?
existe ainda um pouco de livre-arbítrio para a humanidade, apesar de muita coisa, a divina providência já ter escrito o roteiro, né, da passagem da Odisseia da humanidade nessa terra. Deus já escreveu o roteiro, ele é o roteirista, ele é o diretor, ele é tudo. Então ele decidiu já tudo de antemão, mas claro, sempre ele deixa um pouquinho de livre-arbítrio, que é esse, como que a humanidade vai encarar esse período de outubro e até janeiro, de uma forma mais diplomática, vai olhar para essa ferida que vai ficar exposta de forma com mais sabedoria, ou vai para vingança ou violência, né? Então isso a gente vai assistir de camarote aí. Até a próxima.